Estudo bíblico. Apocalipse 20 verso 6 e verso 15 na Bíblia Almeida Revista e Corrigida 1969. Estudo bíblico. Apocalipse 20 verso 6, a primeira ressurreição e a bênção eterna. Introdução. O capítulo 20 do livro de Apocalipse, do qual o versículo 6 faz parte, descreve eventos cruciais na escatologia cristã, culminando no julgamento final e no estabelecimento do novo céu e da nova terra. O versículo 6, em particular, destaca uma bênção especial para aqueles que participam da primeira ressurreição. Este evento, situado após a prisão de Satanás por 1000 anos e antes do julgamento final, oferece uma visão consoladora da recompensa e da santidade reservadas aos fiéis. A afirmação de que a segunda morte não terá poder sobre eles sublinha a segurança eterna garantida aos que pertencem a Deus. Contexto histórico e cultural. O livro de Apocalipse foi escrito em um período de intensa perseguição aos cristãos no Império Romano. A linguagem simbólica e as visões apresentadas visavam encorajar e fortalecer a fé dos crentes, assegurando-lhes que, apesar das tribulações presentes, a vitória final pertencia a Cristo. A menção de 1000 anos, versos 4 ao 7, pode ser interpretada de diversas maneiras, mas em geral aponta para um período de reinado de Cristo e de seus santos, um tempo de paz e justiça após a derrota do mal. A primeira ressurreição, verso 5, é contrastada com uma ressurreição posterior, indicando um evento distinto e privilegiado para os salvos. A promessa de que os sacerdotes de Deus e de Cristo reinarão com ele, verso 6, ecoa o chamado sacerdotal de todos os crentes, conforme descrito em outras passagens bíblicas. Interpretação e aplicação. Sob uma perspectiva teológica protestante e trinitária, Apocalipse 20 verso 6 proclama a bem-aventurança e a santidade daqueles que participam da primeira ressurreição. Esta ressurreição é compreendida como a ressurreição espiritual que ocorre no momento da conversão, quando o crente é vivificado pelo Espírito Santo e unido a Cristo em sua morte e ressurreição. Romanos 6 verso 4. Aqueles que experimentam essa nova vida em Cristo estão livres do poder da segunda morte, que é a condenação eterna no lago de fogo. Apocalipse 20 verso 14. A promessa de serem sacerdotes de Deus e de Cristo e de reinar com ele 1000 anos, verso 6, refere-se ao seu serviço contínuo a Deus e à sua participação no reinado de Cristo, tanto nesta vida quanto na eternidade. Para os crentes contemporâneos, este versículo é um chamado à perseverança na fé, assegurando que a fidelidade a Cristo resultará em uma vida eterna de comunhão com Deus e de serviço em seu reino. A ênfase na santidade é um convite a viver uma vida separada para Deus, refletindo sua glória em todas as áreas. Referências cruzadas. João 5 verso 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Este versículo ilumina o conceito da primeira ressurreição como uma transição espiritual da morte para a vida, que ocorre no presente para aqueles que creem em Jesus. Ele reforça a ideia de que a fé em Cristo é o que garante a passagem da condenação para a vida eterna, livrando o crente da segunda morte. 1 Pedro 2 verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta passagem conecta-se diretamente com a declaração de que os participantes da primeira ressurreição serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Pedro descreve a igreja como um sacerdócio real, chamado para proclamar a grandeza de Deus. Isso realça a função e a honra do crente em servir a Deus e em ser um agente de sua vontade no mundo, um tema presente no reinado prometido em Apocalipse 20 verso 6. Estudo bíblico. Apocalipse 20 verso 15. Introdução. O capítulo 20 do livro de Apocalipse nos apresenta uma visão panorâmica dos eventos finais, culminando no juízo final e na instauração da eternidade. Dentro deste contexto escatológico, o versículo 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, assume uma importância crucial.
Ele encerra a descrição do juízo dos mortos, tanto os que foram ressuscitados para a vida eterna quanto aqueles que enfrentam a condenação final. Este versículo é a conclusão sombria para aqueles que não foram redimidos, delineando o destino eterno daqueles cujos nomes não se encontram registrados no livro da vida de Deus. Contexto histórico e temático. Para compreender plenamente Apocalipse 20 verso 15, é essencial considerar o fluxo narrativo do capítulo. O capítulo inicia com a prisão de Satanás por 1000 anos, um período de paz e reinado de Cristo com os mártires, versículos 1 ao 6. Após esse milênio, Satanás é solto para um último engano, liderando uma rebelião final contra os santos, que é rapidamente esmagada pelo juízo divino, versículos 7 ao 10. Em seguida, o foco se volta para o grande trono branco, o juízo final de todos os mortos, onde os livros são abertos e os mortos são julgados de acordo com suas obras, versículos 11 ao 13. A morte e o inferno são lançados no lago de fogo, simbolizando a derrota final do mal, versículo 14. É neste cenário de julgamento e destinação final que o versículo 15 se insere, declarando o destino daqueles que não foram encontrados dignos de vida eterna. A ideia de livros sendo abertos e o registro no livro da vida remonta a práticas administrativas e legais do Antigo Oriente Próximo, onde registros eram mantidos para determinar a cidadania, a propriedade e, em contextos religiosos, a aceitação divina. Interpretação e aplicação. Do ponto de vista da teologia protestante trinitária, Apocalipse 20 verso 15 é uma declaração inequívoca sobre a soberania de Deus e a realidade do juízo eterno. O livro da vida é entendido como o registro divino dos eleitos, daqueles que foram escolhidos por Deus desde a fundação do mundo e que aceitam a salvação oferecida por meio de Jesus Cristo. A ausência do nome neste livro não é uma falha do registro divino, mas sim o resultado da rejeição voluntária da graça de Deus e da obra redentora de Cristo. O lago de fogo representa a punição eterna, a separação definitiva de Deus, o lugar de tormento para aqueles que perecem em seus pecados. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um chamado solene à reflexão sobre a própria salvação. Ele enfatiza a urgência de buscar a Deus através de Jesus Cristo, pois a eternidade é certa e o juízo é real. A aplicação prática reside em viver uma vida de fé e obediência, confiando na suficiência da obra de Cristo para garantir um lugar no livro da vida, e em compartilhar o Evangelho com outros, para que também possam encontrar a salvação e evitar o destino descrito neste versículo. Referências cruzadas. Filipenses 3 verso 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo vil, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o eficaz operação, pela qual também pode sujeitar a si todas as coisas. Este versículo conecta-se a Apocalipse 20 verso 15 ao contrastar a cidadania celestial dos salvos com o destino dos perdidos. Enquanto os crentes têm sua esperança e identidade firmadas em Cristo e na vida eterna, aqueles cujos nomes não estão no livro da vida enfrentam um destino diferente. A transformação do corpo glorioso de Cristo para os salvos é um reflexo da redenção completa que os livra da segunda morte, mencionada no versículo 14, e que é o destino final para os que não estão escritos no livro da vida. Apocalipse 3 verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Este versículo, dirigido à igreja de Sardes, reforça a ideia do livro da vida como um registro de vencedores em Cristo. A promessa de que o nome do vencedor não será riscado do livro da vida é um contraponto direto à declaração em Apocalipse 20 verso 15, onde aqueles que não foram achados escritos são lançados no lago de fogo. Ambos os versículos destacam a importância da perseverança na fé e da vitória sobre o pecado e as tentações, que resulta na garantia da salvação e na permanência do nome no registro divino.